Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando para começar o dia de forma diferente. Terça-feira. Esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós, para mim, para você. E hoje a gente vai aprender, entender mais um pouquinho do porquê Salomão era tão sábio, tão rico e tão próspero. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês que já estão aqui, clicarem aí nos coraçõezinhos, enviarem essas lives para as pessoas que você gostaria que tivesse junto com a gente nesse desafio desses 31 dias. Talvez venha pessoas no seu coração que você fala assim, mas essa pessoa não vai gostar, não vai querer, mas mande, deixa ela decidir se ela quer ou não. Nós precisamos fazer o nosso papel de instruir as pessoas, ajudar as pessoas, mas elas precisam decidir se elas querem ou não ajuda. E nós vamos ver exatamente isso nesse dia. Aquele que é sábio, sabe que precisa cada vez mais. E aquele que é tolo nem nota, às vezes, que está vivendo na ignorância, né? Sem ter o conhecimento. Mas envia, de qualquer forma, essa live para as pessoas que vierem no seu coração, para aquelas que vocês sentirem que precisa, para aquelas que vocês gostariam que estivessem aqui, para ouvir um pouquinho mais a respeito do que Salomão tem para dizer para nós. Bom dia, bom dia, bom dia, e que seja uma terça-feira iluminada, abençoada. Vamos respirar? Vamos buscar um pouquinho do ar, preencher nossos pulmões, oxigenar o nosso cérebro para a gente começar o dia melhor e termos um dia mais próspero? Fecha seu olho então agora neste momento, respira bem profundamente. Sente o ar nos seus pulmões e vagarosamente solta o ar. Mais uma vez, puxa o ar, sinta o ar nos seus pulmões e solta. Faça isso sentado, tá? Não faça isso. Se você estiver deitado, levanta e sente-se confortavelmente e faça sentado, para que o ar possa circular no seu organismo, para que ele possa chegar até o seu cérebro, oxigenar o seu cérebro. A gente pensa melhor, a gente toma melhores atitudes quando o nosso cérebro está oxigenado. E quando que o nosso cérebro está oxigenado? Quando a gente se acalma e sente a respiração. E eu já falei isso aqui numa outra live, que muitas vezes a gente não para sentir a nossa respiração. Muitas vezes a gente nem permite se olhar, né? Fica tanto no automático e na correria do dia a dia, do eu tenho que fazer, e nem sente que está respirando. Então respira agora, senta, fecha o olho. Respira devagar, puxa o ar devagar, solta o ar devagar. E às vezes você pode se perguntar assim, mas Michele, tem dia que você fala pra gente soltar o ar rápido. Por quê? Porque daí quando você tá soltando o ar devagar, você tá iniciando, você tá sentindo ali o ar, a lentidão com que você solta o ar faz você perceber o momento. Você tá acordando agora. Daqui uns 15 minutos você já tá disperso, né? Ou desculpa, você já tá desperto, já acordou. E aí se você faz essa respiração mais de soltar mais rápido, você tá tirando alguns pesos que de repente você pudesse estar já carregando no começo do dia, mas que é lá de outros dias, de outras situações. Então essas duas respirações podem te ajudar. E te ajudam a resolver melhor os seus problemas, a buscar a melhor solução.
ou simplesmente para te acalmar mesmo, para você estar mais centrada. Quando a gente está mais centrado, a gente toma melhores decisões, né? Mas às vezes a gente só precisa estar mais centrado, vivendo o hoje e o agora, sem se preocupar com o passado ou com os boletos do presente, do futuro, vivendo o hoje e o agora. E esse é um momento nosso, momento seu, de você olhar para você, de você buscar o conhecimento. Então esteja aqui, de corpo, alma e coração. Clica nos coraçõezinhos para que essa live chegue a mais pessoas, que o Instagram entenda que vocês estão gostando. Aliás, se vocês estiverem gostando, manda uma florzinha aqui para mim, para eu saber que vocês estão gostando. Clica no aviãozinho, manda essa live para quantas pessoas você quiser, no mínimo 5 pessoas, mande para mais pessoas. Quanto mais gente sarada, quanto mais gente curada, melhor é o mundo em que a gente está vivendo. Então manda essa live. E depois que a live estiver salva, manda também. Porque o que está acontecendo? Como eu estou colocando a imagem dos dias das lives, quando você manda a live ao vivo e a pessoa não conseguiu ver ao vivo, depois não aparece. Aparece que como se o vídeo tivesse sido encerrado. Só que na verdade o vídeo está lá salvo. Mas como eu coloquei uma imagem, o Instagram não entende que aquela imagem faz parte dessa live e acha que é uma nova publicação. Então eu vou pedir que mesmo que vocês estejam mandando ao vivo, depois de gravado, vocês mandem também. E copiem o link, mandem pelo WhatsApp. Eu mando todo dia a live gravada no nosso grupo do WhatsApp, então de lá vocês podem compartilhar para quem vocês quiserem. Aqueles que são pais, enviem para os seus filhos. Aqueles que são filhos, enviem para seus pais. Não importa, ai Michele, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Não importa, eu não preciso conhecer, Deus conhece. E no momento certo ele vai entrar aqui, ele vai estar junto com a gente. Não por mim nem por você, mas por ele. Então seja canal, permita ser canal na vida das pessoas. Assim como eu estou sendo na vida de vocês. Uma mensageira dos provérbios de Salomão. E hoje, nosso nono dia, os provérbios vêm nos contar sobre os convites da sabedoria e da insensatez. E isso me fez refletir que tanto a sabedoria quanto a insensatez, elas andam lado a lado. E aqui tem uma linha muito tênue entre o sábio e o tolo. Porque Salomão vem nos contar que o sábio, quando é repreendido, ele te agradece. Ele sabe que você está o repreendendo para que ele tenha a melhora. Ele sabe que ele não sabe tudo. Ele tem a consciência de que ele não sabe tudo. Esse é o sábio. Mas o tolo, quando é repreendido, esse vira uma fera. Uma fera a tal ponto que o Salomão diz assim, não no 8º versículo, para quem tiver com a Bíblia. Quem não tiver com a Bíblia tá tudo certo também, tá? No 8º, não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Olha como é forte isso. Significa que a gente não tem, mesmo que você ache que a pessoa está no caminho errado, mesmo que você ache que a atitude que a pessoa fez não foi certa, não foi condizente com o que ela deveria fazer ou como ela deveria agir, ainda assim, você tem que saber a quem corrigir. Porque se você corrigir o tolo, ele vai te odiar. Olha que forte isso. Então, às vezes, você está corrigindo aí o seu pai, a sua mãe, ou o seu esposo, ou a sua esposa, ou o seu filho, e você corrige de forma a ensiná-lo, e aí é importante você saber falar também, porque não é corrigir daquela coisa, eu te falei que você devia fazer tal coisa, né? Jogar na cara. Não. O corrigir aqui
que Salomão está nos dizendo é direcionamento. E o direcionamento é feito com amor, com carinho, com atenção. E dizendo, olha, aquela situação, você agiu daquela forma, eu acho que você poderia ter feito de uma outra forma. Mas para você corrigir alguém, você tem que ter a experiência de ter passado por aquela situação. Mas também você precisa entender que você ter tido aquela experiência para passar por aquela situação te deu alguns ensinamentos e algumas ferramentas para você aprender a lidar com aquilo. Mas talvez a pessoa que você está repreendendo não tenha tido a mesma oportunidade de vivência que você tem. Michele, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, por mais que eu e você passemos pela mesma situação, cada um vai ter uma reação diferente. Porque eu tenho um entendimento da vida, você tem outro. E dentro do meu entendimento, se eu sou uma pessoa tola e você me corrigir, eu vou pensar assim, quem é ele para ficar me corrigindo? Quem é ela para dizer isso para mim? Porque o tolo faz isso. E aí o tolo fica com ódio, Salomão nos conta. Que o tolo irá nos odiar. Mas, se eu sou uma pessoa sábia, e a gente entendeu que a sabedoria é uma pessoa que está intimamente ligada com Deus, se eu sou uma pessoa que eu estou aberta aos ensinamentos que a vida tem para me dar, se eu entendi que o propósito maior nessa terra é a minha evolução, aquele que vem me repreender, no mínimo, tem que me causar uma reflexão. Opa, será que eu errei mesmo? Será que eu não precisava fazer isso? E aí então aquele que está me repreendendo precisa justificar e me mostrar, Michele, você está no caminho errado por causa disso, disso e disso. Michele, você não deveria ter agido dessa forma por causa disso, disso e disso. E aí eu que sou uma pessoa sábia, buscando a sabedoria, a evolução e o entendimento, vou entender essa repreensão como algo que está vindo para me fazer crescer. Então entende que a tolice, a insensatez e a sabedoria têm uma linha muito fina? E essa linha muito fina está intimamente ligado com quem eu sou e o quanto eu estou disponível para aprender e evoluir. Aí Salomão, eu vou voltar lá no versículo 4, Salomão diz assim, venham todos os inexperientes. Deus chama aquele que não sabe como inexperiente, mas chama aquele que não entende a repreensão como tolo. Então a diferença do inexperiente para o tolo é a forma como você vai perceber quando houver uma repreensão. Quando a gente é criança e o pai e a mãe falam assim, filho, não vai lá que você vai cair. Filho, para de correr, você vai cair e vai se machucar. Você está instruindo o seu filho, mas está repreendendo ele para parar de correr. A criança não tem ainda o discernimento, não tem a sabedoria, não tem o entendimento, tá? Mas a criança vai lá e cai. E ela vem chorando. E aí você acolhe. Você enquanto pai, você enquanto mãe, você acolhe essa criança. Você tem que falar para a criança, eu avisei que você ia cair. Não. Não naquele momento, porque a criança está chorando. E às vezes ela está chorando não é nem porque ela doeu. Às vezes, porque doeu o machucado. Às vezes ela está chorando porque você avisou e ela não ouviu. E daí o inconsciente dela começa a despertar nela, opa, você precisa aprender a ouvir quem tem mais experiência do que você. E aí numa próxima vez, quando a criança está correndo e você fala, filho, vai devagar, cuidado que você pode se machucar, a criança até dá uma parada. Começa a correr, dá uma parada e fala, ai, aquela vez eu caí. Então eu vou correr um pouco mais devagar ou eu vou correr com mais cuidado.
Porque a criança ainda não entende o que é ser tolo ou o que é ser insensato. Ela está em busca da evolução e da sabedoria. Michele, quando a gente perde essa noção? Quando a gente passa pela adolescência. E ali a gente se torna rebeldes, né? Principalmente se a repreensão vier dos nossos pais. Meu Deus, né? Na adolescência não é fácil. Eu atendo muitas mães com questões com filhos adolescentes. E a primeira pergunta que eu faço é: você também já foi adolescente? Como foi a sua adolescência? Como você se comportou em relação aos seus pais? E é na adolescência que a gente para um pouco de ouvir, de prestar atenção naqueles que sabem mais do que a gente, né? Daqueles que têm mais experiência do que a gente, porque a gente fica se achando os bambambam da história. E aí a gente reprograma a nossa mente para não ser mais corrigido. E quando você entra na vida adulta e você tem um pouco mais de maturidade, aí você consegue diferenciar do que é a sabedoria e o que é a sensatez ou a insensatez. Mas aí as suas atitudes vão dizer se quando alguém te corrige, você entende aquilo como algo de direcionamento para a sua evolução, ou você entende aquilo como uma crítica. Porque muitas pessoas ainda estão lá na adolescência, porque não curaram os seus traumas da adolescência, e ainda estão lá. E quando são repreendidos, entendem isso como uma crítica, e não como um processo de evolução. Michele, você está querendo me dizer que os problemas que eu carrego, ou a minha falta de compreensão quando alguém me repreende, está na minha adolescência? Então, venham todos os inexperientes. Quem são os adolescentes? Os inexperientes. Mas, claro, você pode ter 40 anos e não ter a experiência de buscar a sabedoria e a evolução. Tá tudo bem? O que significa? Que você ainda não atingiu a maturidade. Que emocionalmente você ainda vive a sua adolescência. As fases da vida não são representadas pela nossa idade. As fases da vida não são representadas pela nossa idade. Você pode ter 50 anos e estar vivendo ainda as dores da sua infância. Olhando para sua criança ferida, achando que você não merece ter o melhor que o mundo tem para oferecer porque você não recebeu o carinho dos seus pais. Você pode ter 70 anos e ainda estar na rebeldia da sua adolescência, não querendo ser repreendido por aqueles que têm mais sabedoria do que você. Por isso que muitas vezes tem conflito dos pais idosos com os filhos. Porque nós, filhos, somos uma evolução dos nossos pais. Entende-se que a minha geração é ainda melhor que a geração dos meus pais. E é isso que muitas vezes um idoso, principalmente quando está doente, que você vai falar: pai, mãe, olha, tem que se cuidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque pela lei sistêmica, nós só devemos direcionar os nossos pais quando eles estão doentes ou debilitados. Caso contrário, eles estando são, eles precisam tomar as decisões por eles. A gente não tem que ficar se intrometendo. Não podemos inverter a ordem. Quem é maior do que eu? É o meu pai e a minha mãe. Mas muitas vezes a minha mãe me pede uma ajuda, me pede um conselho, me pede uma orientação. Mas eu me conheço o suficiente para saber que eu tenho um comportamento e um temperamento totalmente diferente da minha mãe. E eu preciso ter a sabedoria de dizer a ela não o que eu faria, mas instruir a ela segundo a capacidade dela. Então, muitas vezes, eu só falo: mãe, a senhora é capaz.
senhora vai conseguir a resposta. Mas isso eu só aprendi depois de muito estudo. Depois que eu busquei a sabedoria. Porque antes eu falava, mãe, a senhora tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Não tinha, porque minha mãe viveu situações totalmente diferentes das minhas. A vivência que eu tenho de vida, a experiência que eu tenho de vida, não se compara com a experiência e a vivência que minha mãe teve, ou que o meu pai teve. Mas muitas vezes, a minha mãe, ou o meu pai, ou a sua mãe, ou o seu pai, pode estar na terceira idade, né, na melhor idade, vivendo como se estivesse na adolescência. Rebelde. Não vou tomar remédio. Não vou pro médico. Não tô nem aí. E às vezes eles estão na infância ainda falando, ninguém olha pra mim, vocês não me amam, ninguém vem me visitar. Criatura, você está convidando os seus filhos para irem à sua casa? Não fique esperando. Mas casa de mãe é casa de filho. Não, não, não. O convite tem que partir de você, que é pai, que é mãe. E você que tem filho adolescente, o convite para que essa intimidade, que haja essa intimidade entre vocês, tem que ser seu. Michele, mas meu filho, minha filha é rebelde. Bem-vindo ao mundo real. Você também foi. E também foi difícil para os seus pais. Mas essa proximidade, quem tem que buscar é você que é pai, é você que é mãe. Porque se você não buscar, as más companhias buscam, a droga busca, a criminalidade busca. Se você não ensinar ao seu filho a instrução, o caminho, a busca pela verdade que está na Bíblia, e aí eu não falo nem de religião, eu falo de autoconhecimento. Não falo nem de espiritualidade, né? Do livro que nos ensina a espiritualidade. Eu falo do autoconhecimento que está aqui dentro. Que nós estamos buscando nesses dias. Eu gostaria muito que tivesse muitos adolescentes participando dessas lives, assistindo essas lives. Porque, sinceramente, se com 16 anos eu tivesse tido a oportunidade de ter contato com essa sabedoria de Salomão, com certeza hoje eu seria uma outra pessoa. Porque eu não precisaria ter dado alguns passos errados. Mas, Michele, as decisões erradas que você tomou te amadureceram, trouxeram até onde você está hoje. Né? Te permitiram que você tivesse o conhecimento que você tem hoje. Ok, eu concordo. Mas talvez eu não precisasse ter passado por algumas dificuldades. Talvez você não precisasse ter passado por algumas dificuldades, se você tivesse tido esse entendimento. Então, se você tem filho adolescente, se você tem sobrinho, se você conhece adolescentes, manda essa live para eles. Talvez eles achem uma chatice. Talvez eles tenham o pulo do gato. Eu não sei. Vai partir de cada um. O que cada um busca. Assim como vocês que estão aqui. Que têm buscado diariamente esses códigos. E o código de hoje é essa linha tênue entre a sensatez e a insensatez na busca pela sabedoria. Se você corrigir, olha lá, se você repreender o zombador ou repreender o insensato ou o tolo, ele vai te odiar. Mas se você repreender o sábio, ele te amará, porque ele sabe que ele precisa se desenvolver e evoluir. No versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor? O amor, a obediência ao Senhor. Sabe o que é mais interessante disso tudo? Hoje termina a introdução de Provérbios. É o último dia. Todos esses dias, do primeiro até hoje, nós só tivemos a introdução sobre o que significa a sabedoria de Salomão.
A partir de amanhã entra efetivamente Provérbios. Louco isso, né? Salomão ficou 9 versículos nos mostrando pedacinho por pedacinho o que nós precisamos para atingir a sabedoria que ele teve. E a partir de amanhã, se você tiver com a Bíblia na mão, você vai ver. No versículo 10 está lá, Provérbios de Salomão. Os provérbios iniciam amanhã, de fato amanhã. Até agora foi só uma introdução. E nessa introdução, em todos os dias, vem a mensagem: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não amar a Deus, se eu não honrá-lo, se eu não tiver com Ele acima de todas as coisas na minha vida, a sabedoria não se aproximará de mim. Porque o que me dá sabedoria é a intimidade com Deus. Escreve aqui, intimidade. É essa intimidade que vai fazer você ir além. É essa intimidade que vai fazer com que você consiga passar pela tribulação. Intimidade com Deus. Temor a Deus. O temor a Deus, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Quem é santo? Deus. É o Senhor. O Senhor é santo. Então, se eu temer ao Senhor de todo o meu coração, se eu amar ao Senhor de todo o meu coração, eu terei sabedoria e o conhecimento que é dele me trará entendimento. Forte isso, né? Salomão está dizendo assim, viu? Se você não se aproximar de Deus, não buscar a Deus de todo o seu coração, não adianta nada você continuar aí lendo os outros capítulos. Porque eu estou te explicando todos os dias que para você entrar nos meus provérbios e me conhecer de fato na intimidade, você precisa também conhecer a Deus. É como se fosse um passaporte. Sabe quando você vai lá na Polícia Federal e você tira o passaporte para você viajar? Aquele passaporte te dá autorização para você fazer viagens internacionais e ser identificado como um brasileiro, né? Ou se você está em outro país, se você é estrangeiro, você ser identificado como uma pessoa daquele país. Então, Salomão está dizendo assim, eu posso te ensinar tudo o que eu sei, mas para você saber tudo o que eu sei, você tem que temer a Deus. Você tem que amar Ele sobre todas as coisas. Você tem que ter amor a Deus. Senão eu não te ensino. Quer viajar para o exterior? Quer ir além? O meu passaporte é o temor a Deus. E aí, se você cria essa intimidade, Deus te fala que esse é o princípio para Ele te dar a sabedoria e que o conhecimento dele, que é santo, será o seu entendimento. E essa é a diferença na atitude. Talvez você tenha sabedoria para tomar uma atitude, mas não tenha o entendimento de como agir naquela atitude. E aí, Salomão vem dizer que Deus completa tudo isso. Ele não dá as coisas pela metade. Ele te dá a sabedoria e te dá o entendimento. Uau! Mas nós temos que temer a Deus. Versículo 11. Pois por seu intermédio os seus dias serão multiplicadores e o tempo da sua vida se prolongará. Quer viver mais? Quer viver até os 100 anos? Ame a Deus sobre todas as coisas. A sabedoria que Deus tem para dar para você, para dar para mim, nos livrará das maldades do mundo. É isso que ele está dizendo. As maldades do mundo estão aí, elas existem. Mas se eu tenho sabedoria para entender o que é bom e o que é mal, eu tenho a possibilidade de viver mais tempo. Então,
Deus está dizendo que se eu buscar Ele de todo o coração, Ele vai mover pessoas, momentos, situações, anjos para trabalharem a meu favor e me dar principalmente longevidade, vida. Mas não é vida sofrida, não. É vida em abundância, é vida com amor, é vida com prosperidade. Porque o sofrimento não vem de Deus. O sofrimento vem quando nós não estamos intimamente ligados a Ele. Porque quando nós estamos intimamente ligados a Ele, mesmo que o sofrimento venha, Ele nos ajuda a atravessar. Lembra que eu dei o exemplo da porta? Você está de um lado, vai para o outro, você atravessa, você passou pela porta. Então o sofrimento vem porque é algo terreno e nós estamos inerentes a isso. Muitas vezes porque agimos com ações tolas. Mas aí Deus vem nos mostrar, viu? Você quer ter vida? Quer ter vida em abundância? Quer ter vida próspera? Quer ter uma vida top? Vem comigo. Vem comigo porque eu vou estar com você no meio das atribulações e eu vou prolongar os seus dias com sabedoria e entendimento. Mas precisa ter intimidade. Olha o versículo 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Lembra que lá no dia, qual foi? O 7º dia, eu falei sobre a ganância? Como que a ganância chega? De mansinho, te seduzindo, te trazendo falsas esperanças. A insensatez é pura exibição e sedução. Te seduz, te exibe, mas você está na ignorância ainda. É a falsa ilusão. É a falsa ilusão de coisas fáceis que estão chegando e chegam o tempo todo para mim, para você. E cabe a gente, com a presença em Deus, amando a Ele, discernir se é bom ou não. Para muitas coisas na sua vida, você já tem a experiência suficiente de tomar as decisões por si só. Mas eu tenho certeza que em alguns momentos você se ajoelhou ou você buscou a Deus de todo o seu coração e pediu uma orientação. Senhor, eu não sei o que fazer. E quando a gente pede, Senhor, eu não sei o que fazer, que a gente se recolhe orando com todo amor, orando com toda a nossa sinceridade, é neste momento que Deus se revela. Ele quer que nós o busquemos. O tempo todo. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes. E se você tem desafios grandes, é porque você está passando de fase. Deus está te dando cada vez mais oportunidade de se desenvolver. Lembra que o primeiro propósito da gente na Terra é a evolução. Então você está aqui para evoluir, eu estou aqui para evoluir. E para nós evoluirmos, muitas vezes passamos por tribulações, para termos o entendimento, para termos a sabedoria. E é nesses momentos que nós alcançamos ainda mais a intimidade com Deus. Porque é quando a gente se entrega, quando a gente entende que nós somos pequenos demais. É quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. E Salomão está nos dizendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 16. Aos que não têm bom senso, ela, a sabedoria, diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Sabe quando você é criança e você faz alguma coisa escondida do seu pai, da sua mãe? Você fala, ai, fiz tal coisa. A sensação momentânea é de prazer. É saboroso. Mas depois, essa coisa escondida que você fez, porque tudo aquilo que a gente faz escondido denota algo errado. Se eu preciso fazer de uma forma que ninguém possa ver ou que ninguém possa saber, eu estou fazendo alguma coisa de errado.
E aí talvez você consiga entender muitas vezes porque as pessoas traem os seus cônjuges. Porque o sabor da traição é gostoso. É momentâneo, mas é gostoso. E aí depois que a pessoa traiu e caiu a ficha, vai se dar conta de que aquilo foi uma insensatez. A sabedoria está nos dizendo: a água roubada é doce, o pão que come escondido é saboroso. Mas olha lá o que vem no versículo 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Olha como isso é forte. Significa que o prazer momentâneo traz até mim a conexão. Quando ele fala aqui dos espíritos mortos, é com aquilo que é ruim. Quem é o pai da morte? E aí eu não estou dizendo só da morte física. Eu estou dizendo que a insensatez, Salomão está dizendo, né? Que a insensatez, que o prazer momentâneo pode me derrubar, pode me destruir. E aí aqui pode ser a morte do relacionamento, pode ser a morte física. Quantos casos a gente já ouviu de pessoas que traem o marido ou a mulher sendo traída, ou pegando uma traição e foi lá e matou? Ah, Michele, mas ela estava no momento fora dela. Sim, agiu com insensatez, tá aqui, ó. Eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas das sepulturas. A importância de você buscar boas energias, bons lugares, boas pessoas e saber o que fazer, como fazer. Prazeres momentâneos nos levam à desgraça. Prazeres escondidos trazem consigo os espíritos mortos. Aqueles a quem eu não consigo ver, mas que estão interferindo na minha energia, na minha atitude, nas minhas decisões. Salomão está dizendo isso. Então, já naquela época, Deus o mostrava a importância de orar e vigiar, não cair nas tentações dos falsos prazeres. A traição é um falso prazer. E pode ser uma traição sexual, no caso de um casal, mas pode ser uma traição moral, entre amigos, entre irmãos, entre filhos. A traição pode ser no ambiente de trabalho, de negócios, entre colegas. Você pode levar isso para todas as situações da sua vida. Só que lá no começo Salomão nos diz: não repreenda o zombador e ele te odiará, mas repreenda o sábio e ele te amará. E aí eu te pergunto, quem é você nessa história? As atitudes que você tem tido estão te levando mais perto para ser uma pessoa tola ou estão te levando mais perto para ser uma pessoa sábia? Para onde você está indo? Qual é o direcionamento que você está buscando? Eu volto a repetir. Eu, enquanto terapeuta, enquanto consteladora, preciso buscar a sabedoria, o entendimento cada vez mais para eu direcionar as pessoas que me procuram. Porque eu não posso simplesmente achar que eu sei tudo e instruir as pessoas pela vivência que eu tenho. Não. Eu tenho que ter a sabedoria de entender e perceber qual é a experiência que o meu cliente tem e direcioná-lo nas condições que ele tem. Então eu busco cada vez mais leituras, conhecimento, aula, para eu me desenvolver.
E você? O que você está fazendo para você se desenvolver? Para você ser uma pessoa cada vez melhor? Para você conseguir instruir as pessoas que estão perto de você? Quem são as pessoas que estão perto de você que precisam da sua instrução? Talvez sejam seus filhos. Os nossos filhos são os que mais precisam da gente. E ontem, gente, até alguém comentou aqui que gostou do workshop ontem, né? Ontem nós tivemos 2 workshops, de manhã e à tarde. E nesses workshops, eu dou oportunidade para as mulheres abrirem as suas feridas. Mas eu tenho que ter o conhecimento de como fechar essas feridas, e eu faço isso. E a maioria das feridas das mulheres que estão abertas, eu tenho percebido a cada workshop que eu faço, a maioria das feridas que estão abertas estão intimamente relacionadas com os seus filhos. É claro que eu não vou citar nomes, mas inclusive teve uma participante ontem, uma mentorada no workshop ontem, que disse assim: Michele, eu trabalho muito para dar para minha filha o que eu não tive. Eu trabalho muito para dar para minha filha o que eu não tive. E a minha pergunta para ela foi: o que você não teve? E ela começou a chorar e me respondeu: eu não tive carinho nem amor. E aí eu disse para ela: você não precisa trabalhar para dar carinho e amor para sua filha. Você precisa simplesmente dar atenção para sua filha. Mas você entende que você está buscando no trabalho uma fuga, que talvez tenha sido a fuga dos seus pais? E você está repetindo um padrão? Seus pais não olharam para você, não te deram amor e carinho? E você está fazendo a mesma coisa com a sua filha sem perceber? E naquele momento não caiu só a ficha dela, caiu a ficha de todas as outras que estavam juntas. Porque às vezes é simples, mas a gente não consegue ver. Às vezes eu estou trabalhando porque eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. O que você não teve? E eu perguntei para ela: faltou comida na sua casa? Não. Seus pais deixaram de te alimentar? Não. Então você não está buscando dar para sua filha o que você não teve. Você está justificando a ausência dos seus pais. Você está justificando a criança ferida que está aí dentro de você. E muitas vezes nós somos adultos e estamos ainda na nossa criança ferida, sem conseguir perceber as dores que ficaram da nossa infância e que nós fomos crescendo e passando por cima. E hoje que nós somos adultos, a gente percebe que não consegue ir para a vida, não consegue ganhar dinheiro, não consegue dar carinho e amor para os filhos, porque ainda está vivendo lá a dor da infância, que muitas vezes foi tão difícil, que muitas vezes não foi nem criado e nem cuidado nem pelo pai nem pela mãe. Mas lembra que no primeiro dia Salomão nos disse que nós temos que temer a Deus, mas honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, por mais que você tenha tido pais ausentes, pais que não deram o carinho e o amor que você merecia, porque todos nós merecemos, entenda que você precisa honrá-los amando-os, aceitando-os como eles são e não repetindo o padrão, não fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Somos adultos carregando nossa criança ferida sem perceber. Exatamente, Tati, é isso mesmo. E às vezes na rebeldia da adolescência, não querendo ser repreendida. Mas a repreensão, quando vem com o amor, traz o direcionamento. Então, ontem, gente, foi momento de cura
sensacional, assim, ó, tô arrepiada, me arrepia, porque tanto a parte da tarde quanto a parte da manhã, e aí a gente vê a providência de Deus, as histórias estavam todas interligadas. Todas as mulheres que estavam à tarde no workshop tinham as histórias interligadas. Elas se curavam com a história uma da outra, com o direcionamento que eu dava uma da outra, porque todas elas estavam buscando a cura e buscando a sabedoria. Então ali eu não estava repreendendo-as, pelo contrário, elas estavam amando, trazendo aquele conhecimento, estavam amando a minha instrução, porque eu estava levando conhecimento. E a história das mulheres da noite foi a mesma coisa. Quando chegou lá na última, ela falou: meu, a minha história se completa com ela, é igual à sua, porque eu também conto a minha história. Eu também me permito ter este momento. É um momento de fragilidade para nós todas que estamos lá reunidas. Mas é um momento de cura para nós todas. E eu me curo junto com elas. A cada workshop, a cada encontro, a cada mentoria, a cada constelação que eu faço. Eu me curo junto. E é tão lindo, é tão maravilhoso. Porque muitas vezes, se eu tenho alguma experiência positiva em relação àquela dor que a pessoa traz para mim na constelação, por exemplo, eu consigo direcioná-la, mas eu preciso ter o entendimento de que ela não tem as mesmas experiências que eu tive. E isso é formidável. É maravilhoso você acompanhar a evolução. É maravilhoso você ler o que a Alessandra está escrevendo aqui. Era para estarmos lá ontem, naquele momento. É maravilhoso você se permitir ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E eu me permito. Eu me permito porque eu entendo que o nosso propósito é a evolução. Todo mundo fala: qual que é o seu propósito de vida? Gente, não é o seu. Nós não estamos numa individualidade, nós estamos no coletivo. É o nosso propósito de vida. A Viviane está falando que está tentando mostrar para a filha o caminho de Jesus. É isso mesmo. Aqueles que têm filhos pequenos, é a hora de você moldar o coraçãozinho do seu filho. Porque você entendeu hoje que a sabedoria e a insensatez tem uma linha muito tênue. É muito fina. E é muito fácil de você confundir o sábio com o tolo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o tolo estufa o peito e chegando, comandando. Mas aí na hora que ele vai executar, que ele vai fazer, você percebe: não tem nada, é só a capa. E por que é só a capa? Porque não tem a intimidade, não tem o temor ao Senhor. Nesses 9 dias, Salomão falou o tempo todo que a gente precisa ter o temor a Deus, amar a Deus. Não é temor de ter medo, é o temor de amor, ter amor a Deus. E um dos primeiros mandamentos que Moisés trouxe pra gente é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz para mim: meu filho, eu vou te repreender e você vai achar ruim, porque você está vivendo na tolice. Mas se você amar a mim acima de todas as coisas, criar a intimidade que eu desejo ter com você, você alcançará a sabedoria. E a sabedoria virá junto com o entendimento daquele que é santo. Quem é santo? Deus. É muito forte. Esses 9 dias foram muito fortes. Ontem a gente viu, Salomão disse pra gente que antes de Deus criar a terra e o mundo, você já estava lá. Eu já estava lá. Ele já me conhecia. Ele já sabia o porquê eu estaria aqui na terra.
E nós estamos aqui para evoluir. Dentro da nossa evolução, nós podemos ter o nosso propósito individual. Mas o propósito de todos nós na Terra é evoluir. Porque o nosso espírito não morre. Nosso espírito é eterno, o que morre é o nosso corpo. Então a experiência que eu vou ter na Terra e o que eu me permitir fazer dela me trará ou não a sabedoria. E Deus é tão maravilhoso que Ele não dá a sabedoria por completo, Ele dá a sabedoria e o entendimento. Mas eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Então a frase de hoje, pode anotar, hein? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu fiz uma anotação aqui a respeito das coisas proibidas. Que ele fala, né, que o que é escondido é mais gostoso. No proibido está a sua ruína. Olha como é forte isso. Ruína, né? Pensa numa montanha gigantesca e essa montanha pode ser você crescendo cada vez mais. E as coisas escondidas, as coisas que não vêm de Deus que você está fazendo vão te levar para a ruína. Significa que por mais que você seja uma rocha, vai se despedaçar, vai se desfazer. Então a frase de hoje é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não sei não se essa frase também não foi. Deixa eu ver lá do primeiro dia qual que foi. O primeiro dia foi temor a Deus, a frase. Mas hoje o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por que Salomão vem falar isso pra gente no 9º dia? Porque amanhã começam, de fato, os provérbios de Salomão. Até agora foi uma introdução. Como se você estivesse lendo um livro e você tivesse acabado de ter a introdução desse livro. Agora, de fato, você vai entrar em todo o conteúdo. Então, a partir de amanhã, muitas chaves vão virar e ainda mais códigos e ensinamentos nos serão apresentados. Algumas coisas vão se repetir, você vai perceber que vai se repetir, porque a sabedoria e o entendimento requer a repetição. A repetição do quê? Da intimidade com Deus, da busca pelo Senhor, do tempo precioso que você precisa entregar a Ele. Entregando a sua vida, seus projetos, sua família, seu trabalho, seus sonhos, seus desejos e o seu merecimento. Você merece ser feliz. Você merece ter o melhor. E Deus nos mostra que nós precisamos ter disciplina, sim, Viviane, constância, todos os dias. Não é eu criar intimidade com Deus hoje e tá tudo certo pelos próximos 10 dias e daqui 10 dias eu busco Ele de novo. Não, é hoje, é amanhã, é depois, todos os dias. Até o fim da minha vida. E aqui diz que Ele prolongará os meus dias. Olha aí. Quer ter vida longa? Tá aqui o segredo da longevidade. Temor a Deus. Buscar a Deus. Então anotem aí a frase de hoje. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E amanhã nós nos vemos, nos encontramos de novo às 7 horas da manhã. Gente, eu tô adorando os feedbacks que vocês estão me trazendo. Hoje eu falei tanto que não tive nem tempo de tomar água. Mas eu tô adorando os feedbacks que vocês estão me trazendo. As histórias curiosas de como o desafio tá chegando até vocês. Deus não faz as coisas pela metade, Deus faz as coisas por inteiro.
E ontem eu falei para as meninas no workshop, né? Convidem mais pessoas, tragam essas pessoas para as nossas lives. Não importa se a pessoa está chegando no 9º dia, se a pessoa vai chegar no 12º dia ou no 20º dia. A pessoa vai chegar quando ela estiver pronta para ouvir o que nós estamos dizendo. E aí a disciplina dela e a constância na evolução que ela busca que fará ela permanecer junto com a gente. E vocês que estão comigo aqui desde o 1º dia, eu conto com vocês até o 31º. Até o último. Porque a gente precisa ter essa disciplina de buscar a Deus, de buscar a sua sabedoria, o seu entendimento. E precisamos ser constante. Por isso é todo dia no mesmo horário. Constância de nós estarmos aqui e a disciplina de chegarmos às 7 horas da manhã. Muito obrigada de todo o meu coração. Olha lá, a Tia Inês está falando que ela tem uma meta de convidados. Olha aí, colocou um desafio, que bacana! Coloque você também um desafio de pessoas que você quer convidar todos os dias e das pessoas que você quer que estejam aqui. E quando você mandar a live para a pessoa, manda um recadinho assim, ó, assisti e lembrei de você. Porque daí a pessoa vai ter a curiosidade de saber, ué, por que ela lembrou de mim? O que tem nessa live? O que essa pessoa está falando para ela ter lembrado de mim? Vai atiçar a curiosidade dela, ela vai chegar até a gente. E quem sabe assim, ela permanece da mesma forma que vocês estão permanecendo. Gratidão. Muito obrigada por este momento. Muito obrigada por mais um dia. E a gente se encontra amanhã, 7 horas da manhã, iniciando os provérbios de Salomão. Porque até agora foi só a introdução. Então, a partir de amanhã, serão os provérbios de fato. Mas esses 9 dias serviram para nos preparar para tudo que vem pela frente. Então, nós nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã. Gratidão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus projetos e abençoe imensamente a sua saúde e a sua família. Com muita luz, com muito amor, com muita gratidão no meu coração. Até amanhã, às 7 horas da manhã.